Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. 2 semanas, né? Mas eu tô de volta aqui, né? Inteiro, graças a Deus, inteiro. A voz é que tá, isso é devagar, a intubação faz isso com a gente, né? A gente nunca volta, depois que intuba, fica um bom tempo para poder falar de forma normal, né? Mas é uma satisfação, né? Nós somos gratos a Deus, vamos falar justamente sobre gratidão, né? Mas nós somos gratos a Deus por mais uma semana, né? Sobre o amor de Deus imensurável, né? Que nos concedeu mais uma semana. E aqui estamos, para glorificar o nome dEle. Não tem apesar de apesares, não tem nada disso. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para isso que estamos aqui, né? Não há sacrifício para isso, tudo é feito por amor, sabe? É dessa forma que Deus recebe a nossa adoração. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelos momentos que passamos, ó Pai, pela semana que o Senhor nos deu, ó Pai, semanas de vitórias, Pai. Lógico que foi de lutas, mas não haveria vitória se não houvesse lutas, Senhor. Muito obrigado. Lutas para mim e para muitos outros, né? Mas graças a Deus saímos vencendo a batalha. Entendeu? E glorificamos o Teu nome, porque sem o Senhor nada conseguiríamos, nada poderíamos fazer. O Senhor nos deu toda a provisão, tudo que era necessário para alcançarmos essa semana. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda tem um propósito em nossas vidas, Pai. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos protegendo, nos guardando durante esse culto. Abençoe aqueles que estão conosco ao vivo, aqueles que entrarão, aqueles que receberão os vídeos, Pai. Eu coloco diante de Ti a vida deles, Pai. Proteja-os, Pai, em nome de Jesus, Pai. Seja com a Tua palavra que será pregada, ó Pai. Muito obrigado pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Eu oro e faço em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, estamos terça-feira, dia 25, né? Hoje é aniversário da Giovani, né? É isso aí, aniversário da Giovani hoje. Né? Também é aniversário de uma grande amiga minha, da Ingrid, né? Mas isso nós vamos falar mais tarde, né? Vamos falar mais tarde sobre isso, né? Agora nós vamos seguir com a palavra, né? E o tema que eu coloquei, né? O pastor conseguiu fazer 3 temas, né? O pastor é maluco, conseguiu. Né? Qual o significado de gratidão? Qual o significado? Né? A gratidão é um reconhecimento. Esse é o significado etimológico, né? Que dá o detalhamento da palavra, né? Ela vem do latim e é o reconhecimento da valorização de uma dádiva ou de algo bom recebido, né? Acompanhado pelo desejo de retribuir esse bem. Quem doa, esquece. Ô pastor Joselito, boa noite, Deus te abençoe. Quem doa, esquece. Né? A carta aos Filipenses, né, é um manual bíblico de alegria, contentamento. É escrita por Paulo a partir de uma prisão. Ele ensina que a verdadeira gratidão, né, não depende de circunstâncias favoráveis, mas sobre o reconhecimento constante da presença, do cuidado e da soberania de Deus. Então, eu achei isso aqui muito importante, né? Por isso que eu frisei bem isso, né? Que a gratidão não depende de circunstâncias, não depende de nada, sabe? Tá favorável, não dá porque não tá. Não, gratidão é gratidão, querido. Nós estamos falando de quem recebe o benefício, né?
Isso é muito importante. Quem recebe e quem doa, quem se doa para isso, é aquele que fez por amor e esquece o que fez. Né? Essa é a verdadeira gratidão, na verdade. Sabe, a gente vê que ele fala que depende, não, eu estou falando, depende das circunstâncias favoráveis, mas do reconhecimento constante da presença e do cuidado e da soberania de Deus. Então, gratidão, ela tem a ver com Deus. É nosso compromisso com Deus ser grato. Entende? Nós precisamos ser gratos a Deus por tudo que temos. Sabe, quando você reclama que o dia está ruim, você está reclamando de Deus. Porque quem te deu o dia foi Deus. Se você reclama da comida, você está reclamando de Deus, porque foi Deus que te deu a comida. Isso chama-se gratidão, irmãos. Na verdade, quando você não gosta da comida, você está sendo ingrato. É o oposto da gratidão. E nós precisamos ser gratos a Deus por tudo isso. Porque isso é a vontade de Deus com a nossa vida. Deus nos concede coisas maravilhosas, incríveis, entendeu? E que nós precisamos aproveitar e gozar o que Deus nos dá. Aproveitar e gozar aquilo que Deus nos dá, ao invés de reclamar. Entendeu? Gratidão gera alegria nas lembranças. Como gera alegria, gente? Né? Isso está em Filipenses 1, de 3 a 5. Nós estamos baseando todo o primeiro capítulo, alguns capítulos de Filipenses. Eu estou bem baseado no primeiro capítulo, né? Mas a gente vai discorrer aí em outros capítulos. Gratidão gera alegria nas lembranças, né? Dou graças ao meu Deus às vezes que me lembro de vós. Então é exatamente isso, né? Eu trouxe essa palavra. Ô Selma, boa noite, Jesus abençoe sua vida e sua família. Eu trago essa palavra porque eu sou muito grato a tudo. Eu sou grato pela vida de vocês. E sabe, e todas as vezes que eu lembro de um rostinho de vocês, sabe, eu dou graças a Deus, eu sou grato a Deus, eu oro a Deus pela vida de cada um de vocês. Isso é gratidão, irmãos. Gratidão a Deus por Deus ter me dado vocês como amigos. Sabe, eu sei que eu posso contar com vocês. Então isso é gratidão, queridos. É lembrar do outro. Sabe, é lembrar do quanto o outro é importante para si. Né? Paulo estava preso, sofrendo limitações, mas escolheu focar no que Deus havia feito na vida dele e dos filipenses. Ao invés de murmurar sobre suas correntes, ele agradecia pela parceria e comunhão dos irmãos. Então veja, Paulo não murmurou por estar na masmorra lá, preso, algemado. Não, Paulo simplesmente glorificou o nome de Deus pela igreja de Filipos. Então gratidão vem de amor, né? Oh, querida, que Jesus seja contigo. Gratidão é uma questão de amor. Quando você é grato, você ama, né, a pessoa que te cedeu algum tipo de benefício. Agora, quando você se doa, você ama porque você se doou àquela pessoa ou àquelas pessoas. Né? Então, é amor. E quando a gente é casado com uma pessoa, ou vive uma união estável, que seja, né? Ela se uniu a uma pessoa, né? Ela esquece das coisas que ela fez com aquela pessoa, as coisas boas que ela fez. Mas a pessoa que recebeu não esquece, ela é grata. Então, nós que fazemos alguma coisa para alguém, se você fez desinteressadamente, se você fez por amor,
você esquece, querido. Exatamente como Deus faz. Deus nos concede bênçãos sobre bênçãos e Ele esquece. Entende? É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos aprender. Porque o que acontece quando nós esperamos a gratidão de alguém, né, há um sofrimento, porque nem todos conseguem dar um retorno de estar, de ter sido agraciado por você, consegue dar o retorno de que ele está feliz, que não, tem pessoas que não conseguem ter esse tipo de gratidão. Ele é grato, ele é agradecido, mas ele não consegue passar isso para você. As pessoas têm dificuldade de passar aquilo que está sentindo. Não são todos, a maioria agradece, a maioria louva a Deus pela vida. Às vezes ele está louvando a Deus pela sua vida, mas ele não consegue passar isso, né? Então, em vez de murmurar, meus irmãos, pelas dificuldades que nós temos, né? Sabe, pelas masmorras que passamos, né? Às vezes pelas correntes que nos prendem, a gente deve agradecer a parceria e comunhão dos irmãos, porque os irmãos são importantes, a igreja é importante na vida do ser humano. Desculpa, queridos. A igreja é de suma importância, porque unidos somos mais fortes. Então, irmãos, não pense que a igreja não é uma coisa importante para a sua vida, porque ela é. Ela é de suma importância para a sua, para a minha vida. Pense sobre isso, querido, porque, sabe, a gente não consegue andar, a gente precisa das pessoas. Precisamos de todos, e foi o que aconteceu com a igreja de Filipe. Ela amparou Paulo, ela trabalhou, sabe, Paulo na cadeia, eles, sabe, fizeram de tudo para pregar o evangelho. Sabe, agora tem um inverso disso tudo, né? Sabe, a gratidão é intencional, muda o foco dos nossos problemas para a graça de Deus. É um exercício diário de lembrar e valorizar o que ele tem feito. Mas o inverso é que tem pessoas, né, como ali na igreja de Filipe, que, como Paulo fala, que você tem pregavam a palavra, não interessa se ele está pregando porque ele gosta ou porque ele está pregando com raiva, mas a raiva que Paulo fala ali era que as pessoas estavam pregando contra ele, para ele ficar mais tempo preso na prisão, para ele ser decapitado. Então eles estavam pregando, Ana Maria, boa noite, que lhe dá um beijão na Eunice aí, outro em você. Ele estava pregando, né, dizendo isso, porque as pessoas, seja o que for, ou por raiva, ou por amor, não deixem de pregar Jesus Cristo. Sabe, porque tem pessoas, às vezes, que estão contigo na igreja e estão remando para trás. Elas querem prejudicar o ministério pastoral, querem prejudicar o ministério de música. Se não houver união entre nós, se nós não formos unidos, queridos, nós não vamos alcançar nada. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. A igreja precisa de unidade, e não de divisão, e não de falácias. Nós precisamos ser unidos, apoiar uns aos outros. É isso que precisamos fazer. Todo mundo erra, querido, o pastor também erra. Então, em vez de focar no erro dele, vamos tentar ajudá-lo, para que ele consiga ver qual é o seu erro, se houver realmente erro, se não for a sua visão que está um pouco turva, um pouco dificultosa, para poder estar vendo coisa que não há, né? Então a gente precisa ter toda essa grandiosidade de ver, esse amor enorme de ver e saber que nós estamos ali para contribuir, para somar, né? A gratidão como um antídoto para a ansiedade, Filipenses 4,6, não disse eu vou passear. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes de tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças, né? Então,
A ansiedade é um grande mal para a sociedade hoje. Porque através da ansiedade ela gera depressão. E ela gera várias fobias. Então nós precisamos pensar no hoje só. Não ter depressão em pensar no passado. Não ter síndrome de ansiedade pensando no futuro, uma ansiedade patológica. Nós precisamos pensar no hoje, porque é hoje que a gente constrói para todas as coisas. O passado passou, é interessante, como eu falei, em relação à gratidão. Você lembra com alegria o que a pessoa fez por você, ou o que as pessoas fizeram por você, mas a gente não pode, de jeito nenhum, entrar em ansiedade, ficar pensando no futuro, demasiadamente. O futuro, irmãos, nem para mim, nem para você, existe. Né? Então, como eu posso me preocupar com uma coisa que não existe? Não é verdade? Então, eu diria que Paulo nos ensina que a preocupação deve ser substituída pela oração. No entanto, ele destaca que as petições devem vir acompanhadas de ação de graças. O que o apóstolo Paulo quer dizer aí nesse sentido, né? Que as minhas orações têm que ser acompanhadas com ação de graças. Ela tem que ser acompanhada com agradecimento. Você precisa agradecer a Deus. Você precisa louvar o nome de Deus para orar. Saber que Ele é o Senhor, que Ele pode todas as coisas. Não reclamar de nada. Não gostei da comida, tá difícil. Porque tudo que você reclama, você está reclamando de Deus, está murmurando contra Deus. Porque é Deus que te dá todas as coisas, tanto a você, quanto a mim, quanto a todos. Então eu não posso reclamar do que tem no meu lar. Porque foi Deus que me deu. Então não reclame, meu irmão. Sabe? Tenha isso na sua mente, não reclame. Né? Agradecer antes mesmo da resposta é um ato de fé. Agradecer a Deus. Deus não respondeu, mas agradeça. Porque só o fato dele ter te ouvido já é graça. É favor, nós não merecemos nada. Então agradeça antes mesmo de te conceder. Reconhecer a fidelidade passada de Deus. Desculpa, queridos. Passada de Deus traz paz e guarda o nosso coração. Então a fidelidade é passada de Deus, ela traz paz e guarda no nosso coração. Gratidão que sustenta o contentamento. Filipenses 4, de 11 a 13. Não vou ler, mas vou ler um pedacinho aqui para vocês. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo tinha essa certeza. Minha querida, linda Margarete, Deus te abençoe, minha prima querida. Uma beijoca na tua bochecha, tá? Te amo, tá? Então, nós precisamos, mais do que nunca, ter consciência que a gente deve aprender a viver em qualquer situação. Na alegria, na tristeza, na ausência de alimentos ou na fartura de alimentos. Devemos aprender a viver em qualquer situação. É isso que o Paulo apóstolo, porque ele pode tudo. Em Cristo, ele pode tudo. Porque é Ele, Cristo, que nos fortalece. Então, não é poder, eu posso tudo naquele... Não. Paulo está falando que ele pode, dentre essas coisas aqui, falar... Ele pode tudo naquele que nos fortalece. Então, é uma questão espiritual, meus irmãos. Posso tudo naquele que me fortalece? É gratidão. Ele está reconhecendo quem dá todas as coisas a ele. Isso é de forma vital para a nossa vida, entendeu? O contentamento de Paulo não vinha de bens materiais ou de conforto, mas de sua relação com Cristo. Ele sabia agradecer tanto na fartura quanto na escassez. Será que somos assim, irmãos? Será que conseguimos dar graças no momento mais difícil de nossas vidas?
Porque, como eu disse, tudo que tu reclamar, você está reclamando de Deus. Tudo, oh Deus, a minha querida, como você está, como tem passado, minha vizinha amada, Deus te abençoe. Então, queridos, nós precisamos ter essa certeza, sabe? A verdadeira gratidão nos liberta da dependência das circunstâncias terrenas. Essa é a verdadeira gratidão, porque ela nos liberta disso. Porque é o Senhor Deus que nos dá todas as coisas. E não ninguém no mundo. Né? Ele nos permite dizer que, independente do momento, a graça de Deus nos basta. Isso, Solange, é o seu telefone. Independente da graça de Deus, independente, a graça de Deus nos basta. A Solange botou um toque interessante no celular, né? Mas vamos seguir. Então, nós vemos isso, irmãos, como uma coisa muito séria, uma coisa que pode mudar a nossa vida quando nós temos a certeza de ser grato. A gratidão a Deus nos liberta de toda e qualquer circunstância ruim. Então tenha fé, meu irmão, creia, sabe? Faça como Paulo. O exemplo aí é Paulo. Paulo fantástico, sabe? Ele fazia tudo por amor. Graça é amor, queridos. Se não houver amor, não é graça. A graça de Jesus nos basta. Não foi o que Deus falou para o apóstolo Paulo? A minha graça te basta. Porque ela é suficiente, ela é amor. Então, meu querido, ponha isso na mente de vocês. Pense sobre isso, tá? A graça de Deus nos basta. O amor de Deus nos basta. É o amor de Deus que nos basta. Tenha essa certeza. Que Deus